Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Isaías 41, versos 14 e 16, declara: Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te prepararei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Este capítulo 41 do profeta Isaías declara que Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Nós queremos dar continuidade e queremos falar do atual Israel. Hoje, o mundo todo está voltado para Israel, para saber como que será o desfecho de tudo o que ocorre. A guerra que não tem limites. Enquanto alguns países, como os Estados Unidos da América do Norte, como a Europa, a Grã-Bretanha e a Alemanha, apoiam a Israel com recursos financeiros e também com armamentos, muitos outros se levantam contra Israel. Não admitem, não aceitam a posição de Israel. Mas, no versículo 8 e 9 do capítulo 41 de Isaías, nos diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Servo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta é a palavra de Deus, através do profeta Isaías, com respeito a Israel.
Nós vemos que pela história do próprio povo de Israel, é um povo que tem passado por muitas situações difíceis, adversas, como nos é relatado no Velho Testamento, em momentos em que se levantaram poderosas nações contra Israel, e quando os reis e todo o povo se voltava para Deus, se arrependia dos seus pecados e clamava a Deus, como ocorreu com o rei Josias, que buscou a Deus com cânticos, com adoração, e quando amanhece o dia, todos os seus opositores, milhares e milhares de guerreiros, estavam mortos, sem que houvesse nenhuma ação de exército, porque os anjos do Senhor, eles pelejaram aquela batalha, e aqueles guerreiros, eles se levantaram um contra os outros e se autodestruíram. Deus sempre tem um escape. Israel, sempre que se afastou do seu Deus, teve pelo próprio Deus o seu castigo. As 10 tribos do Reino do Norte, por causa de se envolver na idolatria, por se envolver com Deus Baal e outros deuses, feitiçarias, como castigo, foi dominado pela Síria, levados cativos para a Síria, e não mais voltaram. O mesmo mais tarde ocorre com o Reino do Sul. E como castigo, embora Deus esteja enviando os seus profeta Jeremias, que clamava para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque Deus iria levá-los para o cativeiro da Babilônia, mas eles não creram, não aceitaram, e se culminou em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou posse do Reino do Sul, destruindo na terceira vez que veio contra o reino de Judá, destruiu toda Jerusalém, destruiu o templo, e todos foram cativos em 3 levas para a Babilônia. E Deus, pelo profeta Jeremias, declarou que aquele cativeiro seria de 70 anos. E aqui o profeta Isaías, no versículo 21 do capítulo 45, ele profetiza dizendo: suscito a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio? Para que o possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos justo é.
mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Aqui, o profeta Isaías está falando sobre Ciro o Grande. Do norte suscitou a um. E o versículo 2 do capítulo 41 de Isaías diz: quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Do Oriente o justo. Trata-se aqui de Ciro o Grande, o persa, que mais de 150 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías já estava profetizando a respeito de Ciro, rei da Pérsia, que ele seria usado por Deus para o seu propósito. E qual era o propósito de Deus? Libertar os israelitas, os judeus, do cativeiro da Babilônia ao cumprir os seus 70 anos. Veja como este Deus é Deus glorioso, é Deus que vela pela sua palavra para cumprir, é Deus que usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para que os seus propósitos e a sua palavra se cumpra. Nós fomos agraciados por este Deus, que o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 3, versículo 16, declara: porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira, que enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que o cativeiro era para 70 anos? Era para a repreensão daqueles que abandonaram a Deus, daqueles que se envolveram também na adoração do Deus Baal e outros deuses, que se envolveram também na feitiçaria e na macumbaria, e foram para o cativeiro porque não ouviram a mensagem do profeta de Deus. Enquanto Jeremias profetizava que eles iam para o cativeiro porque eles se afastaram do seu Deus, mais ou menos 6 ou mais profetas profetizavam em nome do Senhor, dizendo que eles não iriam para o cativeiro porque Deus era misericordioso. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Eles foram para o cativeiro, e todos quantos foram para o cativeiro, eles não voltaram. Ali no cativeiro se constituiu um novo povo. Aqueles que nasceram ali no cativeiro foram que, ao cumprir a palavra desse Deus glorioso,
é que retornaram. Veja a declaração do próprio rei Ciro o Grande, em 2 Crônicas, capítulo 36. O rei persa Ciro faz esta declaração: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Porque, cumprindo o que o Senhor havia falado pela boca de Jeremias, porque foi através de Jeremias que Deus declarou que o cativeiro seria de 70 anos. E aqui, pelo profeta Isaías, ele faz menção de Ciro, que ele levantaria, suscitaria a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol. Invocará o meu nome. Veja que é declarado pelo profeta Isaías que Ciro o Grande invocara o nome do Senhor. Não nos é relatado desse encontro de Ciro com o Senhor, mas a sua declaração é que o Deus dos céus o havia incumbido de libertar o seu povo que estava ali no cativeiro da Babilônia. E para isso Deus havia entregue em suas mãos todos os reinos. A Pérsia foi um grande reino que dominou por muitos reinos. E é a declaração de Ciro: o Deus dos céus entregou os reinos na minha mão. Ou seja, o rei Ciro, aqui o profeta Isaías profetiza há mais de 150 anos antes do seu nascimento. O que Deus iria fazer ou usar Ciro como rei da Pérsia para cumprir a sua palavra? Hoje nós precisamos crer nesse Deus. Precisamos saber que este Deus está cumprindo a sua palavra nos nossos dias através de Israel. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus, em que o Evangelho de Cristo é pregado e anunciado no mundo todo, para todo aquele que crer e receber Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, para ser salvo. Sem Cristo, ninguém parte deste mundo, desta vida, sem salvação. Para partir salvo deste mundo, é
é necessário se arrepender de seus pecados, aceitar receber Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus declara: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então há um esforço, ou seja, há uma entrega, há um reconhecimento desta graça de Deus em Cristo. E a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário foi uma obra de redenção para o mais vil dos pecadores. A partir do momento que o pecador aceita e crê que Jesus fez uma obra no seu lugar, independente da sua situação, da sua condição, mas se ele ouvir a mensagem do Evangelho, ele crer em Cristo, aceitar a obra que Cristo realizou como sendo no seu lugar, se arrepender de seus pecados e confessar com a sua boca a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, será mudado, transformado pelo poder de Deus em uma nova criatura em Cristo Jesus. Como relata o próprio evangelista João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, mas ao aceitar receber Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma, recebe uma nova identidade de um filho ou de uma filha de Deus. Israel está hoje se cumprindo a palavra de Deus, assim como Deus cumpriu, tirando Israel do cativeiro e voltando os remanescentes para a construção do templo e também de toda a cidade de Judá. Nos dias de hoje, a palavra de Deus também está se cumprindo, porque esse Deus não mudou. Este Deus está presente e hoje, na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Israel rejeitou o Messias como o Salvador, e por isso que a graça de Deus se estende a todos os homens, porque há muitos judeus, israelitas, aceitaram e continuam aceitando Jesus, mas os gentios permaneceram com a fé em Jesus, e Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, eu te peço nesta hora, Senhor, a tua bênção, a tua visitação, o teu tocar, ó Deus, por sobre cada entendimento, por sobre cada coração, por sobre cada vida, que se voltem para este Deus glorioso, para este Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, este Deus que vela pela sua palavra para cumprir, este Deus que nos amou de tal maneira, que nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Toca poderosamente por sobre cada vida que me assiste nesta hora, toca com a tua bênção, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.
Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.